Olá, sejam bem-vindos ao canal do Dr. Rogerinho. Eu sou o Dr. Rogério Costa Almeida, pediatra, e a gente está iniciando a gravação de mais um vídeo. Hoje tema de área médica, tema de pediatria, tá certo? E antes de mais nada, gente, se inscrevam no nosso canal, compartilhem, tá certo? Deem o seu like, deem os seus comentários e vamos chegar rumo aos 1000 inscritos. Já estamos com 769, tá bom? Agradeço muito o carinho de todos. Bom, vamos iniciar hoje o tema do nosso vídeo, um tema muito importante. Eu acho que muitos papais, muitas mamães aí já passaram com seus principinhos e com as suas princesinhas algum tipo aí de problema relacionado a esse tema de hoje que a gente vai estar falando, tá bom? Tema muito legal, muito importante, um tema de bastante conteúdo. A gente vai procurar trazer informações para que vocês possam vivenciar talvez esse tipo de problema, esse tipo de doença, e mais para frente não correr os riscos às vezes de não saber o que fazer, tá certo? Pelo menos para vocês terem uma noçãozinha básica. Bom, tema de hoje, iniciando aí o ano de 2021 com muita saúde, graças a Deus. Dr. Rogerinho aí, Dr. Rogério Costa Almeida, pediatra, e a gente vai iniciar aí o nosso tema hoje, tá certo? Falando sobre estomatites. Quem talvez nunca ouviu falar deste tipo de problema? Acho que muitos dos papais e das mamães, aqui mesmo, a gente recebe muito dos nossos queridos amigos aí, os papaizinhos, mamãezinhas, com este tipo de problemas, às vezes em seus principinhos e princesinhas, e a gente vai tentar fazer o máximo para poder ajudá-los a não se assustar com esse tipo de doença que pode aparecer aí nos seus filhos. Bom, para a gente dar início aí nas estomatites, a gente vai dar a prevalência da faixa etária. Então, gente, praticamente a faixa etária que acomete as nossas crianças, os nossos principinhos e as nossas princesinhas, e está em torno de 6 meses de idade até mais ou menos de 5 a 6 anos. Ocorre principalmente em crianças, mas pode também ocorrer em adultos, e já eu vou falar para vocês o porquê desta prevalência também ocorrer em adultos, tá certo? A estomatite nada mais é do que uma doença, uma lesão que ocorre na mucosa oral, tá certo? Que a mucosa é aquela parte que reveste a nossa boca por dentro, tá certo? Podendo acometer principalmente línguas, bochechas, gengivas também, tá certo? Ela ocorre principalmente decorrente a 2 tipos de vírus, tá? Um pode ser com mais prevalência, que é o vírus do herpes simples 1, tá certo? Ou ainda do Coxsackie vírus, que é o vírus transmissor. A gente até fez um vídeo sobre isso, da síndrome mão-pé-boca, tá bom? A gente já vai falar para vocês o que vai diferenciar essas duas doenças, estomatites e síndrome mão-pé-boca. Bom, gente, a estomatite, ela ocorre geralmente em torno de crianças com idades entre 6 meses a 5 anos, tá certo? Ela começa com sinais e sintomas de febre. Essa febre pode ter uma temperatura com praticamente em torno de 38, 38,5, 39, chegando às vezes até 40 graus, tá certo? Além disso, a criança, ela fica com uma sensibilidade muito irritada, porque ela não consegue fazer a ingesta de alimentos, ela não consegue, nos seus 6 meses, mamar o peito da mãe, ou às vezes até então ingerir a mamadeira, né? E também não consegue se alimentar dos alimentos, tá certo? Do seu dia a dia, e não consegue ingerir muitas vezes líquidos como até água, tá? A criança, ela além dessa febre, ela começa a ter uma sensação dolorosa, tá? É uma dor forte que ocorre dentro da boca, ocorre uma salivação constante, tá certo? A gente vê as crianças com aquela babinha que a gente chama, aquela secreção hialina, clarinha, pelos cantos da boca, tá bom? E ela pode se tornar frequentemente
mais ou menos de 5 até 7 dias, dependendo do grau de comprometimento desta mucosa oral, tá certo? Bom, além disso, gente, nós temos também a presença em alguns casos, de crianças que contraem essas estomatites, principalmente decorrentes da contaminação de outras crianças. Então, são crianças que entraram em contato com crianças que estão com este tipo de doença, tá certo? Ou até através de adultos. Em alguns casos, elas contaminam a sua boca não só através de outras crianças ou de outros adultos, mas também às vezes até do próprio mamilo, se não for feito a devida higienização antes de a criança ser submetida à amamentação, tá certo? Outros tipos de contaminação também são chupetas, tá certo? Aquelas fraldas, gente, que às vezes ficam penduradas com a chupeta da criança, elas, com o decorrer dos seus movimentos perante o ambiente, elas podem contrair bactérias de vários ambientes. Por quê? Porque a criança, ela não tem aquela noção que nós adultos temos de higienização. Muitas vezes elas deixam essa fralda cair no chão, elas deixam a chupeta cair no chão, colocam na boca, e esses objetos, eles se contaminam com vírus que podem transmitir aí as chamadas estomatites, tá bom? Então, muito cuidado com a asepsia, com a limpeza, com a higienização das chupetas, tá certo? Dos bicos de mamadeira. Às vezes, a gente lava a mamadeira, o bico da mamadeira, e a gente não percebe que lá dentro se constituem muitos tipos de micro-organismos, principalmente vírus, às vezes fungos também se concentram lá, e às vezes isso não passa a percepção nossa, e às vezes acaba contaminando as crianças. Então, ao retirar os bicos de mamadeira, vocês visualizem principalmente o redor do bico da mamadeira, por dentro do bico da mamadeira também, e principalmente naquela borda que contém o copo da mamadeira, tá certo? Que vai se anexar ao bico da mamadeira. Então, todos esses cuidados de higiene são importantíssimos, tá? Antigamente, as nossas mamães, os nossos papais, as nossas vovós, os nossos vovôs, eles utilizavam água quente para poder esterilizar essas mamadeiras. Mas é importante que vocês façam uma asepsia com uma esponjinha própria para uso interinamente, somente para esses tipos de fins, tá? Então, assim, dá uma lavadinha antes, depois joga uma água quente, tá certo? Deixa num ambiente que não seja propício à contaminação de micro-organismos, para que a criança possa não apresentar esses tipos de doenças, tá certo? Gente, eu peguei aqui uma fonte de informações muito boa, tá? Eu queria mostrar para vocês, para a gente poder fazer aquele nosso minuto paradinho aí, para vocês verem como é que fica a lesão na boca dos nossos principinhos e princesinhas, tá? Então eu vou mostrar umas imagens para vocês, tá certo? Para que a gente possa aí tá verificando como fica a lesão, tá certo? Bom, eu vou dar licença, gente, eu vou transmitir a imagem aqui para vocês, tá certo? Para vocês verem como é que vai ficar a boquinha dessa criança. Olha só, vamos aumentar um pouquinho para vocês terem uma noção, ó, tá? Então, essa é uma lesão de estomatite, de uma doença causada por um vírus, tá? Como eu falei para vocês aí no início do vídeo, tá certo? Que acomete a boca das nossas crianças em torno de 6 meses a 5 anos. Ela é uma lesão um pouco amarelada e acinzentada, e ao seu redor ela apresenta uma coloração bem avermelhada.
ela pode acometer os lábios, tá? Eu vou mostrar uma outra imagem agora para vocês. Se vocês viram, como é que fica? Já pensou, coitada de uma criança, de apresentar esse tipo de lesão? Vou mostrar uma outra para vocês terem uma ideia de como fica. Nossa, é muito feio, sabe? Olha, a lesão ela pode ocorrer também na língua, tá? Ó, olha como é que fica. Impossível, né, gente, de uma criança poder fazer a ingesta de algum tipo de alimento ou até de líquidos, né? E eu vou falar para vocês o perigo que às vezes ela apresenta no caso de estar contaminada a mucosa oral, a boca dessa criança, tá certo? Eu vou mostrar mais umas lesões para vocês verem. É muito chato, né? Nossa, imagina um adulto tendo isso. Adulto, geralmente, eu vou até passar para vocês já, quem tem muito esse tipo de estomatite são os adultos que usam aparelhos ortodônticos, tá certo? Por isso que é importante fazer a manutenção mensal desses aparelhos, para que a gente possa não ter a devida contaminação, porque é horrível, tá certo? Muitas vezes o próprio aparelho, ele danifica um pouco a mucosa oral, e isso faz com que abaixe um pouco a nossa imunidade, né? E a gente contrai alguns tipos de vírus aí, tá certo? E outra coisa, né? As crianças, elas são muito mais acometidas porque as crianças estão desenvolvendo o seu sistema imunológico de uma maneira bem lenta e bem gradativa. Então isso faz com que a criança apresente algum tipo de deficiência da própria imunidade e contrai esses tipos de vírus, tá? Gente, aqui já é uma estomatite causada por um vírus chamado herpes, tá? É uma lesão um pouquinho pior, tá certo? Como vocês podem ver, a lesão da estomatite, a doença, ela já acometeu não só a mucosa oral dessa criança, mas acometeu também a face. E esse aí é que mora o perigo, né? Tá certo? Gente, eu falei para vocês dos sinais e sintomas, né? Principalmente a febre, né? Que pode surgir muito alta, em torno de 38, 38,5. E também haver uma contaminação maior, uma extensão dessa contaminação, dessa lesão. E a gente tem que tomar cuidado, porque quando a criança ela começa a apresentar uma hiperemia de conjuntiva nos olhos, traduzindo aí para vocês, um avermelhamento dos olhos, é sinal que esse vírus, esse herpes simples número 1, ele pode estar acometendo também a região da face, como eu mostrei para vocês aí anteriormente. E aí necessita de um cuidado maior, tá certo? Talvez um tratamento mais eficaz. Às vezes, porque por se tratar de vírus, eu vou falar já para vocês o tratamento, mas o próprio vírus ele pode dar uma entrada de bactérias que podem se aproveitar dessa baixa imunidade da criança, e aí a gente tem às vezes até que fazer o tratamento com antibióticos, mas a gente vai falar isso mais pra frente, tá? Bom, qual é o perigo da estomatite? O perigo da estomatite é o seguinte: quando a gente tem um diagnóstico de estomatite, em que e como é que é feito esse diagnóstico, né? Vamos lá. O diagnóstico ele é feito principalmente através de um profissional, no caso o pediatra, tá certo? E geralmente, quando a criança ela acaba não mamando, quando ela acaba, esses são sinais de alerta, tá? Quando a criança acaba não querendo mamar, não querendo fazer uso de uma alimentação que seja um pouquinho mais satisfatória para sua melhora clínica, a gente tem que encaminhá-lo a um pronto atendimento para essa criança ser avaliada. O diagnóstico ele é clínico, tá certo? Não requer exames laboratoriais para poder se fazer o diagnóstico, principalmente através da visualização do profissional, que vai fazer o atendimento no pronto atendimento dessa criança. E aí é que a gente vai entrar com um tratamento que seja mais adequado de acordo com a gravidade. Então, por exemplo, nos casos leves, a gente
faz um tratamento não só à base de analgésicos ou antipiréticos, que são os medicamentos para abaixar a temperatura da criança, porque ocorre um pico febril, né? A criança entra em torno de 38, 39, às vezes chegando até 40 graus. Então a gente precisa fazer o uso de um analgésico, tá certo? Um medicamento para febre, tá bom? Que é para poder diminuir essa febre aí, que com o tempo ela acaba indo embora. Nos casos médios, a gente precisa avaliar o estado geral dessa criança, se às vezes a criança não quer mamar, ou às vezes se ela não está querendo fazer uso de nenhum tipo de alimento, ou às vezes até da forma que ela não está conseguindo se hidratar, não está conseguindo nem tomar líquidos nem água, às vezes é preciso que se faça uma hidratação endovenosa, para poder repor todos os eletrólitos que essa criança está perdendo e, no caso, combater a desidratação, que é a principal emergência e urgência que a gente pode identificar num caso de estomatite, numa criança, tá? A criança não é como o adulto, porque o adulto, às vezes, ela tem uma sensibilidade um pouco melhor e ele consegue, às vezes, ingerir algum tipo de alimento que não vá atrapalhar a sua digestão. Por quê? Porque essas lesões, elas podem impedir a própria mastigação e a própria deglutição de líquidos e também de outros tipos de alimentos, tá? Então isso acaba fazendo com que a criança, além de ela ter a imunidade um pouquinho mais baixa, ela acaba desidratando e aí às vezes se faz necessário uma hidrataçãozinha endovenosa para a gente poder repor aí e dar uma qualidade melhor de prevalência aí de saúde para essa nossa criança, esse nosso principinho, essa nossa princesinha, tá bom? Bom, em alguns casos onde a estomatite ela faz com que haja uma infecção um pouco mais forte, a gente pode ter a gengivites também, e no caso de acontecer de ter algum tipo de lesão causada por bactéria, no caso a gente até pode às vezes solicitar um hemograma nos casos mais graves para poder ver se não tem algum foco infeccioso. Se faz às vezes o tratamento não da estomatite, mas da própria bactéria que às vezes está no sangue da criança também, que se aproveitou dessa doença, e a gente pode até tratar com antibiótico, tá? Mas a estomatite ela é sempre feita com analgésicos e antipiréticos. A gente faz também uma asepsia. Eu sempre ensino as mães aqui, a gente pega um copo com água, tá certo? De mais ou menos 250 ml de água, e a gente coloca uma colher de bicarbonato, aquele pozinho branco que a gente utiliza na cozinha, e mais ou menos uma colher de chá, dá mais ou menos umas 5 gramas de bicarbonato de sódio. A gente mistura bem, porque se a gente deixar ela muito sem uma diluição, né, sem misturar bem, ele acaba acometendo a mucosa da boca da criança, e isso acaba piorando ainda mais a lesão, tá certo? Então a gente precisa ter todos esses cuidados aí para que a gente possa ter uma melhor qualidade aí do quadro da estomatite nas crianças. A gente enrola uma gaze no dedo, tá? Uma gaze limpa, e aí a gente molha essa gaze no copo com água, limpa toda a cavidade oral. Isso daí é um procedimento que deveria ser feito pelo menos uma vez por semana, tá? É bom fazer isso como uma prevenção da estomatite. Então molha a gaze na água que está com o bicarbonato, aquela quantidade que eu falei para vocês, e aí a gente faz a limpeza da cavidade oral todinha, desde a bochecha, os cantinhos das bochechas, as gengivas também, tá certo? Céu da boca e língua, tá? Para a gente poder eliminar esse tipo de vírus. Bom, esse tipo de vírus, gente, ele praticamente vai desaparecendo em torno de 7 dias, tá? E a gente também tem, como criança tem o costume muito de colocar a mão na boca, por isso é que as crianças são mais acometidas, porque elas têm um costume que tudo elas colocam na boca, né? É uma sensibilidade que elas têm para poder sentir o formato das coisas, e muitas vezes elas colocam objetos contaminados. Então a gente pode ter uma estomatite que a gente chama de estomatite aftosa, tá? As estomatites também são chamadas de aftas, e às vezes elas espalham esse vírus da boca, pela própria saliva, elas espalham pela face, elas espalham pelo corpo todo, e a gente pode ter uma criança com esse tipo de lesão aqui, ó. Vou mostrar para vocês, tá? Olha só, para vocês verem. Dá licença. Ó, tá? Tá vendo? O acometimento da estomatite está pelo corpo inteiro, tá?
A estomatite, ela faz um diagnóstico diferencial. Aliás, eu gravei um vídeo, é muito bom para as pessoas, para os papais e para as mamães que têm os seus filhos em idade escolar, tá certo? Então, é legal que vocês deem uma olhadinha lá. Síndrome mão-pé-boca é uma doença causada por um vírus chamado Coxsackie vírus, tá? Que também pode ser o causador das estomatites, tá bom? E outra situação é que esse vírus aí, Coxsackie, ele vai diferenciar a prevalência da estomatite com a síndrome do mão-pé-boca, porque a estomatite, ela não vai acometer as mãos e os pés, tá certo? E a síndrome mão-pé-boca não, ela acomete a mão, a boca e o pé. E a estomatite, ela acomete mais a mão, a boca. A sua prevalência é maior na cavidade oral. Tá? Ela pode se espalhar pelo tronco, pelo corpinho da criança, mas dificilmente ela vai acometer as mãos, principalmente porque ela é causada, em sua grande maioria, pelo herpes simples, tá bom? Bom, gente, esse daí é um tema, primeiro tema aí que a gente está gravando hoje. Tô voltando, tá certo? Feliz 2021 para todos, muita saúde e paz, é o que mais a gente pode desejar, né? Frente a essa pandemia, vamos tomar cuidados, tá certo? Não é nem cuidado, é cuidados. Por quê? Porque a doença está aí, estão aumentando os casos de coronavírus, a gente precisa tomar muito cuidado, tá certo? Hoje eu tive aqui já uma criança que teve no mês passado o diagnóstico de coronavírus, tá certo? Os papais e as mamães precisam ficar muito atentos quanto a isso, tá bom? E a gente vai estar iniciando 2021 aí gravando novos vídeos. Assunto de hoje aí, estomatites. Espero que tenha ajudado bastante vocês. O principal para a gente poder não ter uma criança com estomatite é manter a higienização dos objetos que essa criança compartilha. Chupetas, bico de mamadeira, mamilo da mamãe, tá certo? Tem que estar sempre limpo antes de ser levado à boca da criança para que ela seja amamentada. Não deixar com que a criança fique engatinhando no chão, pegando objetos contaminados, tá certo? Não deixar com que a criança fique jogando chupeta no chão e ponha na boca. Aliás, eu fiz um vídeo sobre chupetas. Assistam lá que vocês vão ver quantos contras que tem contra a chupeta, tá certo? E principalmente também essa cultura que muitos papais e mamães têm de ficar amarrando fraldas nas chupetas. Essas fraldas são uma grande fonte de contaminação. Uma vez foi feita uma cultura de uma fralda e se descobriram muitos micro-organismos, bactérias, fungos, vírus, tá certo? Gente, eu espero que esse vídeo aí de 23 minutos tenha sido bom para vocês, porque consequentemente, infelizmente, alguns dos papais e mamães já passaram por esse tipo de problema e esse tipo de doença com os seus filhos, tá bom? Eu sou o Dr. Rogério Corso Almeida, pediatra. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado muito vocês. Compartilhem, se inscrevam no nosso canal do Dr. Rogerinho, tá bom? A gente vai estar gravando muito mais conteúdos aí, não só tema de área médica, tema de pediatria nesse ano de 2021, mas a gente tem vários quadros. Dá uma olhadinha lá, compartilha, gente, tá bom? A gente precisa chegar aos 1000 inscritos para a gente poder começar a fazer as lives ao vivo pelo YouTube, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de todos. Queria mandar um grande abraço aos meus amigos, minhas amigas. Um grande abraço a todos os meus familiares, meus pais, meu sogro, minha sogra, meu amor, minhas filhas, meus filhos, meus cunhados, minhas cunhadas, minhas sobrinhas maravilhosas, Marininha e Heleninha, meus pacientinhos, princesinhos e principinhos, também Andrezinho Batman, André Ricardo, também a minha querida, que eu gosto muito aí, Sofia, tá certo? Também um grande abraço aí as minhas duas princesinhas Sofias que passam aqui comigo, tá bom? Um grande abraço aí também a Micaela, um beijinho, Mica, tá certo? E logo logo a gente vai estar gravando mais vídeos aí para as nossas crianças,
com mais conteúdos para vocês. Espero que tenha ajudado aí, tá certo? Compartilhe o nosso vídeo, fiquem com Deus e que Deus nos abençoe. Vamos falar em Deus para as nossas crianças, porque nós estamos precisando muito da proteção do nosso Pai Eterno. Eu sou o Dr. Rogerinho, o Dr. Rogério Corso Almeida, esse é o canal do Dr. Rogerinho, e a gente se vê aí. Estou gaguejando um pouquinho hoje, né? Mas é porque a gente perde um pouquinho a prática aí de fazer os nossos videozinhos, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.